Muitas vezes nós vemos alguns conteúdos de gramática serem dados de uma forma sem ter um fim muito claro ou também ter um próprio fim. E, por exemplo, quando alguns professores pedem, né, análise sintática sem ter um objetivo de aproveitamento e de apropriação, né, lá daqueles conceitos, isso aí é uma atividade que desgasta, né, a própria aprendizagem, né, da nossa língua. Pois bem, um assunto que eu vou falar hoje se chama complemento nominal. Quando nós, na parte da sintaxe, nós pensamos em complemento, qual é a informação que nós deveremos ter na nossa mente? Complemento é uma palavra ou um conjunto de palavras que são essenciais para que uma palavra principal, ou seja, um núcleo, tenha sentido completo, íntegro e pleno. Por exemplo, vamos pensar num verbo, o verbo chutar, né? Pedro chutou. Eu posso terminar essa frase logo depois é do do verbo? Claro que não, porque quem chuta, chuta alguma coisa. Então, essa palavra chutou, que ela é núcleo do predicado, a gente tem que ter uma outra palavra ou também conjunto de palavras que completem o sentido desse verbo chutar. Então, o verbo chutar, ele pede complemento. Nesse caso, como é um verbo que está pedindo complemento, ele pede algo chamado objeto. Nesse caso, é um objeto direto. Isso fica de papo para um outro vídeo, tá bom? Mas agora nós vamos ver que não são apenas os verbos que possuem o quê? A necessidade de terem mais palavras para que o sentido dessas primeiras se torne pleno. Como, por exemplo, tenho medo. O verbo ter, ele pede complemento, que é medo. Só que o substantivo medo, tenho medo. Medo de quê? A própria palavra medo, que é um substantivo, ela necessita de um complemento, que nesse caso se chama complemento nominal. O que é complemento nominal, então? São todas aquelas palavras que completam o sentido de tudo aquilo que não é verbo. Ou seja, substantivos, adjetivos e, às vezes, até alguns advérbios. Por exemplo, de adjetivo. Por exemplo, estou ansioso. A palavra ansioso é um adjetivo, porque está dando qualidade. Mas ansioso de quê, pelo quê, por quê, também pede complemento. Então, ansioso é um adjetivo que demanda o uso de complemento nominal. Tranquilo? Agora, um advérbio. O juiz decidiu a sentença favoravelmente. Favoravelmente mostra o modo pelo qual essa ação verbal ela foi feita. Então, favoravelmente a quem? Ao réu. Então, esse advérbio também ele precisa de complemento. Então, ele vai demandar complemento nominal. Complemento nominal é o quê? Em termos de sentido, é aquela palavra que ela vai se beneficiar de algo, né? E em termos morfológicos, ou seja, da forma, todo e qualquer complemento nominal, ele é iniciado por uma determinada preposição. Nós temos várias preposições que são exigidas por diferentes substantivos, adjetivos e também advérbios. Tranquilo? Então, essa parte da relação de substantivos, adjetivos, advérbios com os seus complementos, isso diz respeito à regência nominal, que é um assunto também para um outro vídeo. Então, assim, como
a língua portuguesa vem do latim, o complemento nominal já tinha na língua latina também, só que ele era meio que colocado no mesmo grupo do objeto indireto, que é o complemento do verbo com auxílio de preposição. Era chamado o caso dativo, ou seja, uma parte da frase que, em termos de sentido, mostra quem se beneficia de algo. Por exemplo, de dativo para um verbo. Ele deu um bolo para o vizinho. Quem é que está se beneficiando disso? O vizinho. Então é o dativo, que sempre é preposicionado nas línguas românicas, ou seja, as que são filhas do latim. Tranquilo?